Oi, eu sou o Nadson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco, trocar uma ideia sobre como que a gente aumenta, né, a nossa autoconfiança, tipo, em relação às coisas que a gente quer fazer, em relação ao que a gente deveria ter feito e não fez, enfim, em relação a coisas que a gente realmente tem necessidade de fazer, precisa, seja de relacionamento, seja de trabalho, seja, sei lá, de qualquer coisa. Como que a gente faz isso, né? E uma das coisas mais interessantes em relação a isso o ponto de vista que eu for falar aqui vai ser do ponto de vista da autopercepção, que é uma das maneiras ao qual eu venho passando por esse processo e foi uma das que mais, acredito que mais fez diferença para mim e que mais me deram uma visão mais ampla das coisas e não aquela visão limitada de indivíduo, de nossa, pessoa limitada, pessoa, a vítima da vida, do mundo, ó céus, sabe, esse tipo de coisa. E então eu vou dar uma visão da autopercepção. Eu acredito que uma das primeiras, não só das primeiras, mas uma das coisas mais importantes que a gente tem que perceber é que quando a gente tem uma percepção de algo, se a gente não tem consciência, no sentido de se a nossa consciência ela já não se expandiu muito para perceber os padrões, não só do passado, mas como os padrões do presente, né? Quais são os padrões que a gente repete. Se a gente não tem essa percepção de si mesmo, a gente vai repetir o que a gente aprendeu no passado. E não só aprendeu, né? Tanto de ruim quanto de bom. Ruim ou bom, né? Mas a gente vai repetir esses padrões. E não só repete isso, mas padrões de pensamento também. De pensamento que geram sentimentos. E muitas vezes os sentimentos eles aparecem mesmo antes de você perceber eles no campo de pensamentos, porque eles são do inconsciente. Então, perceber isso já vai te dar uma noção do porquê você se sente superior ou inferior às pessoas, alguém, alguma coisa, sabe? Então você, tua mente ela pode até comparar as coisas, mas ela vai comparar isso pro lado saudável, sabe? Tipo, tal cidade ou tal bairro ele fica mais longe do que outro bairro. Então ela compara uma coisa que é útil para você, sabe? Você vai ter uma noção de distância, ou se for algo relacionado a outra coisa também, relacionado a tempo, ela compara as coisas. E não necessariamente compara as pessoas. Compara no sentido de tal pessoa é melhor que eu, ou tal pessoa é pior do que eu, sabe? Então, e isso se dá por causa do nosso ego. Os nossos padrões inconscientes, porque o nosso ego parte mente, né? Então, ele se dá por isso. Se dá porque os nossos padrões, eles estão tão repetitivos que a gente nem consegue perceber isso. E quando você começa a perceber, uma coisa que eu sempre falo aqui, é perceber as histórias da mente, perceber os pensamentos. Então, quando você começa a perceber isso, e não só perceber isso, mas perceber também os sentimentos que você tem em determinada situação, você vai ver que quando você se sente inferior a alguém ou superior, geralmente isso tem um pensamento e isso tem um sentimento na ação, na situação, né? Então, e esse sentimento e esse pensamento, muito provável que ele é do passado, porque você vive o presente com os olhos do passado. Se você não é muito consciente, você sempre tem essa percepção. É o sistema de crenças, né? Se você teve alguma situação, algum trauma, alguma experiência ruim na infância, ou até que seja boa, você vai sempre ter aquele parâmetro, aquelas crenças que vão te fazer julgar o presente com os olhos do passado. É como se você nunca visse o presente como presente. É sempre uma visão meio distorcida, sabe? Então você se vê melhor que algumas pessoas e pior que outras. E isso é uma visão muito distorcida, que o nosso ego, parte mente, né, dá pra gente reconhecer o mundo. Só que quando você entra nesse processo de autoconhecimento, você começa a perceber que esse processo, no caso, esse processo não, esse julgamento, ele não faz muito sentido, sabe? Ele não tem sentido nenhum. Ele só tem sentido pro teu ego, pro teu padrão ali
para as tuas crenças. Só que quando você vai deixando de se identificar com isso, né, deixando de se identificar com a mente, com os padrões, você entra numa percepção muito mais ampla, em que você não só não é melhor, mas não é pior do que ninguém. Por baixo de todas as formas, né, a gente é igual, a gente é diferente no sentido de forma, realmente de aparência, mas não de aparência boa ou má aparência, mas no sentido de forma física. A gente é diferente nesse sentido, a gente tem gostos diferentes, mas por baixo da forma, a vida que tipo, habita em cada um é a mesma. E daí você começa a ter essa percepção e aquele julgamento que estava por trás de todo sentimento, aquela emoção, né, de ser inferior ou superior, ele tende a se dissolver. Mas por quê? Por causa da auto-observação. Então, toda vez que eu passo pelaquela situação, eu observo se existem histórias, pensamentos, então eu observo se existem os sentimentos. Quais que são os sentimentos predominantes ali, né? Os sentimentos, não os sentimentos verdadeiros do que você é, mas os sentimentos ou as emoções ali do momento. Então você começa a perceber isso e você vai ver que aquilo não tem nada a ver com o que você realmente é e que também você não é nem superior e nem inferior a ninguém. Isso é apenas um julgamento que a tua mente cria e a gente se identifica com esse pensamento, com essa história e a gente acredita nela e isso gera um sentimento. Então por isso que a gente tem isso gera um sentimento, não, perdão, isso gera uma emoção. E daí a gente se identifica com isso. E quando a gente se identifica muito, isso cria a nossa realidade. Os nossos sentimentos, né? Sentimento e emoção faz com que a gente perceba o mundo e crie ele da maneira como ele é para cada um. Não, existe a parte coletiva também, mas não vou falar disso agora, mas existe essa do você criar individual e você percebe ele de maneira individual. Então você sempre tem essa sensação, dependendo de onde você está, você se sente inferior ou superior a alguém. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha entendido e esquecendo de falar, uma prática que você pode usar para fazer isso, eu vou repetir aqui muito, meditação. Procure a fazer meditação ou procure a praticar algum exercício de atenção plena para você se perceber e perceber as histórias que a tua mente cria em relação às situações, em relação a si mesmo. Perceba os velhos padrões, sabe aquele pensamento repetitivo que se repete sempre e você sempre faz a mesma coisa, ou um padrão que se repete, que muitas vezes vem a emoção primeiro, né? Então perceber isso e sabendo que isso não é você apenas observa, é aquele olhar do observador na meditação, apenas ser uma testemunha do que acontece com você no corpo físico e mental, e não necessariamente o que você é, porque a gente é um ser, a consciência além disso tudo, né? Então ter essa visão e apenas observar que com o tempo, esses padrões, de tanto você observar como você joga consciência para isso, eles vão se enfraquecendo. Isso é muito doido até, mas isso acontece gradativamente. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já curte, comenta também, me fala o que você achou, me fala se você também está passando por esse mesmo processo, se você também gosta desse tipo de conteúdo, se você achou interessante, comenta aqui. E também se inscreve no canal para ajudar a esse conhecimento a chegar a mais pessoas, chegar mais longe para mais pessoas e para que elas também despertem, né, para esses pensamentos e para as histórias que a mente da gente cria e começar a perceber as coisas de uma outra forma, de uma maneira muito mais tranquila, uma maneira muito mais serena e acredito eu que pacífica. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo e falou!